Olá, sou Douglas Diniz, repórter Sem Fronteiras. Começa agora o podcast Debate Inforevolução, seu portal de notícias no Brasil e no mundo, 24 horas. Ela é professora da Rede Estadual e Municipal de Ensino em Belém, da coordenação do Sintep, ex-vereadora da capital paraense, cidade que vai receber esse ano a COP30 e a Cúpula dos Povos. Doutora em Educação pela Universidade Federal do Pará, eu converso hoje com a professora Silvia Letícia. Olá, Silvia, tudo bom? Olá, obrigada pelo convite, Douglas, e a Info Revolução, pelo espaço, pela oportunidade. Estamos aqui para conversar. Então, Silvia, eu queria começar primeiro te dar as boas-vindas, né? E queria começar fazendo uma pequena consideração, porque nós estamos no mês de outubro, são 10 meses da administração municipal do prefeito Igor Normando. Há poucos dias a gente comemorou, ou deixou de comemorar, ou se indignou, né, com o Dia, né, Nacional da Professora e do Professor. Então, eu queria começar, primeiro, te parabenizando todos os educadores, os professores, as professoras, mas eu não podia começar essa entrevista sem te perguntar qual é a situação que você faz da educação no município de Belém, já transcorridos esses 10 meses da Prefeitura Igor Normando. Bom, obrigada pelos parabéns. De fato, a nossa profissão é muito importante, né? Então, o parabéns é importante, mas não temos o que comemorar neste 15 de outubro de 2025. Porque quando veio o Dia do Professor, veio combinado com uma avaliação, né, uma realidade em que a administração pública municipal do prefeito Igor Normando é extremamente desastrosa para a nossa categoria. Então, não conseguimos comemorar o 15 de outubro. E por quê? Porque foram 10 meses de muitos ataques aos direitos de carreira, um sentimento e uma realidade de desvalorização permanente, de adoecimento, porque ele implementou medidas muito nocivas à qualidade da educação no município de Belém. Ele está aplicando uma reforma administrativa há 10 meses. A mesma reforma que está aí para ser votada em nível nacional já ocorre em Belém. Isso porque ele decidiu fundir órgãos, extinguir outras secretarias, extinguir fundações. E nós, da educação, fomos diretamente afetados com a extinção da Fundação Escola Bosque, que hoje não funciona como um centro de referência em educação ambiental, como uma fundação que era. O prefeito tirou esse caráter da Escola Bosque, extinguindo a fundação, assim como no âmbito da cultura, assim como no âmbito do sistema de bibliotecas, ele extinguiu o SISMUB, ele fechou centros de tecnologia educacionais, fechou centros de formação, fechou núcleo de arte. Então, ele aplicou uma reforma administrativa assim bastante negativa para a qualidade da educação infantil, desde a educação especial nossa, que é o atendimento com o aluno com deficiência, com o centro, que é o CRIE, até a nossa sala de aula diretamente. Então, a qualidade da educação ela tem sido uma preocupação permanente dos professores, das professoras e dos trabalhadores da educação no modo geral. É interessante você falar isso, porque é evidente que a gente que vem acompanhando a situação do município de Belém, em especial a situação do funcionalismo público e da categoria do funcionalismo em geral, na última entrevista que você deu para a gente, eu me lembro que fazem mais ou menos 2 meses e meio por aí, você denunciava, né, a portaria de lotação da prefeitura do município. Como é que está essa situação, né? Explica para a gente o que é de fato essa portaria e as implicâncias que ela trazem de forma bem contundente na vida funcional do magistério municipal.
Ao aplicar a portaria de lotação 2025, em janeiro de 2025, início de fevereiro, a nossa categoria, os professores, os servidores readaptados, as mães de crianças, de pessoas com deficiência, nós reagimos imediatamente. Ainda em fevereiro, nós realizamos atos e pressões, enfim, porque a portaria de lotação, ela altera a nossa carreira. Ela proíbe, ou ela inibe, ela impede, de certa forma, que nós possamos ter direito a manter a nossa lotação nas escolas que hoje nós somos lotados, independente da licença que você tire. Se você tira uma licença maternidade, porque vai ter neném, você perde a lotação na sua escola. Se você tira uma licença de 1 mês, de 2 meses, você perde a lotação na sua escola. Se você tira uma licença para estudar, você perde salário, perde praticamente metade do seu salário quando você entrou por um concurso de 100 horas. Então, a portaria de lotação, além de precarizar o nosso trabalho, porque nós continuamos com crianças, com matrículas de crianças com deficiências, assim, em nível muito alto nas escolas, elas continuam sem atendimento adequado, sem acompanhante especializado. As turmas de educação infantil, por exemplo, no jardim, continuam com uma professora apenas trabalhando. Escolas que estão todas elas com laboratório de informática fechados, porque a portaria de lotação fechou esse acesso à tecnologia da informação dos nossos alunos. A portaria de lotação fez com que o centro de inclusão fosse debilitado. E hoje a política de inclusão se resume, no município de Belém, as famílias mandando as suas crianças com deficiência, autismo, qualquer outra deficiência intelectual, baixa visão, enfim. Elas levam seus filhos, filhas para a escola e nós, professores regentes, atendemos essas crianças sem o mínimo preparo, sem o mínimo profissionalismo, sem aquele atendimento especializado que deveria ter. Então, a portaria de lotação, ela permanece em vigor. Com a nossa luta que nós fizemos desde o início, foi possível impedir alguns ataques, como, por exemplo, a portaria retirava os 2 professores do maternal e deixava só uma professora no maternal. Isso a SEMEC recuou. A portaria fechava praticamente o centro de inclusão e nisso a portaria, eles tiveram que recuar. Eles tiveram que recuar, por exemplo, no corte de salário, de carga horária dos coordenadores pedagógicos. Mas a portaria de lotação segue em vigor. É isso que eu queria te perguntar, porque eu me lembro que há 2 meses e meio atrás, ou 3 meses aproximadamente, eu acompanhei um ato do Sintep lá na frente da SEMEC. E eu me recordo que você, a professora Madalena, a professora Miriam, vários dirigentes do Sintep denunciavam de que a portaria de lotação ela tinha como um dos seus pilares praticamente punir os educadores quando os educadores, os professores, tiravam licenças, ou seja, eles tiravam a licença, né, e quando voltavam dessa licença, né, eles tinham uma série de perdas. Explica como era isso, como foi que ficou e como é que se vocês conseguiram reverter essa situação, porque tem a ver com isso que você falava agora, né? Isso, alguns aspectos da portaria nós conseguimos reverter ou suspender, pelo menos de forma temporária, eles não estão aplicando. Mas outros nós não conseguimos. Inclusive, entramos com ação judicial, que continua aí tentando reverter judicialmente. Provocamos o Ministério Público, provocamos o Conselho Municipal de Educação, entramos com uma representação agora no Ministério Público do Trabalho. Nós estamos tentando revogar as medidas essenciais, né, nessa portaria de lotação que ferem os nossos direitos e dos alunos. Tá? Por exemplo, a gente denunciava que uma professora, ela tira uma licença-prêmio. Nós temos direitos, Douglas, a essa licença a cada 3 anos de trabalho, por assiduidade, ou seja, você está frequente, você não tem falta, você trabalha assim praticamente 10 meses, né, ininterruptamente. E aí, se você tem essa assiduidade mantida, você tem direito a 1 mês de licença-prêmio a cada período.
E aí, nós, a cada 3 anos, e aí a gente fica, né, contando com a possibilidade de tirar essa licença-prêmio. E hoje nós temos uma realidade de negação desse direito, porque nós temos professoras que têm assim, direito a 10 meses, 10 períodos de licença-prêmio. E elas não tiram mais, porque se ela tirar essa licença-prêmio, ela vai perder a lotação na escola dela, que já é muito difícil tu conseguir a tua lotação próxima da tua casa. É difícil, tu perde essa lotação, tu sai da turma que tu estavas, e tu tem o risco de ter... E tu perde o teu salário é diminuído, perdão. Por quê? Porque eles tiram gratificações de regência, tiram gratificação de hora pedagógica, tiram gratificações de função, e tu perde metade do teu salário, se tiver tua carga horária diminuída, que é o que eles ameaçam fazer, e fazem. Tem professores que estão recebendo metade do seu salário porque eles reduziram a carga horária pela metade. É criminosa essa portaria de lotação. É um absurdo como eles aplicam isso e inviabiliza aquilo que deve ser uma licença-prêmio, é uma punição. Então, os professores estão suspendendo as suas licenças-prêmios. Não vão mais tirar os seus períodos. Por quê? Vão seguir trabalhando ininterruptamente, adoecendo, tirando uma licença de 180 dias porque estão depressivas ou estão com outra comorbidade. Seu aluno fica sem professora, ou ela é substituída porque a licença substitui. Então, é uma situação assim absurda que nós estamos vivendo no município de Belém, um retrocesso de anos e anos na nossa categoria com essa portaria de lotação e as medidas do atual prefeito. Isso se aplicava também, ou se aplica ainda aos professores que, por exemplo, têm que sair de licença para se qualificar, para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, um curso de especialização. Tão essencial, né? Porque as coisas não param no tempo. Os docentes têm que se qualificar, estar se qualificando o tempo todo, até porque existe uma exigência, né, do governo em relação a isso. Como é que o governo, como é que vocês conseguem trabalhar isso? Como é que vocês estão trabalhando isso, né? Ou seja, uma portaria de lotação, onde essa portaria de lotação impede que você exerça um direito, que no caso são as licenças, né? A licença prêmio, como você falou, e no caso para estudo, como é que está essa situação? Né? Porque se isso se aplica aos estudos, eu imagino que tem professor que está deixando de se qualificar, deixando de estudar, porque quando volta, não sabe, não volta para a escola que estava, ou vai ter que trabalhar em 2, 3, 4 escolas para completar sua carga horária. É essa linha de raciocínio? É também uma linha de raciocínio, mas o mais preocupante, desesperador, dos professores e professoras que conseguem passar numa especialização, no mestrado, num doutorado, e olha que isso é difícil, porque como nós estamos em sala de aula de manhã, de tarde, e alguns colegas à noite também, de manhã, de tarde, de noite, tu tem pouco tempo para investir na tua qualificação profissional, na tua formação continuada, que é uma especialização, não é? Mas quando tu consegues fazer isso, passar no mestrado, passar num doutorado, tu perde o teu salário, Douglas. Tu fica com metade da tua carga horária. Se tu tem hoje 8 horas de trabalho, tu vai receber por 4 horas de trabalho apenas se tu for liberado, que é muito difícil também, para estudo. Tu perde 100 horas de trabalho. 100 horas de trabalho, pessoal, é 4 horas diárias de trabalho para gente. Dá 100 horas mensais. Ou 40 horas semanais. E aí tu perde isso. Tu vai receber, mesmo que hoje tu trabalhe as tuas 8 horas de trabalho diário, tu vai receber, caso tu passe no mestrado e no doutorado, por apenas 100 horas, por apenas 4 horas de trabalho. Isso significa uma dificuldade de tu investir nessa formação, porque a gente não sai para um doutorado, para um mestrado com bolsa de estudo, não. A gente não é muito difícil ser liberado. E quando tu consegue ser liberado, tu vai perder tua carga horária, tu vai perder teu salário. E quando tu consegues, e para evitar isso, os professores ou vão fazer o mestrado e doutorado ainda em sala de aula, que é muito difícil, que é muito complicado. Imagina, tu tem que ter uma excelência nessa produção científica.
E aí outros desistem do seu curso, entende? E aí, porque não tem como sobreviver com a metade do seu salário. E bancar um curso de formação continuada com a metade do seu salário. Então, está sendo muito difícil a situação. Está sendo uma política de desvalorização. Nós precisamos da formação continuada para valorizar o nosso trabalho, não só em relação à remuneração, mas em relação à qualidade do nosso trabalho na escola. Olha, mais da metade dos professores da rede hoje não tem formação em educação especial, porque não tiveram essa formação na graduação. E os que têm hoje têm dificuldade de sair para fazer essa formação, que a graduação hoje ela já comporta essa formação em educação especial. Mas eu, por exemplo, eu não tive na minha graduação essa perspectiva. Mas hoje eu tenho 6, 7 crianças com deficiência na sala de aula. 6 com laudo, né? Tem uma que ainda não está com laudo. Mas veja, e elas não têm, né, de uma forma geral, esse atendimento especializado, porque a SEMEC não assegura. Então, para fazer a formação continuada, é um esforço cada vez maior individual. E é muito difícil, né, ser penalizado assim, com o seu salário, que ajuda a manter os custos dessa formação e que ajuda a sobreviver também, né? A gente perde vale alimentação, a gente perde carga horária, a gente perde regência, que é uma gratificação de função, a gente perde hora pedagógica, que é uma gratificação de função. Enfim, é um absurdo o que está acontecendo no município de Belém. Tá, e eu te faço uma pergunta, que tu falaste uma coisa muito interessante, eu queria entender também, ou seja, não só as pessoas que nos assistem também querem entender, como é que vocês estão fazendo como é que essa portaria de lotação, como é que vocês estão fazendo para trabalhar? Você falou, foi tirado o professor auxiliar, não é isso? De dentro da sala de aula. Como é que vocês que trabalham com educação infantil estão tendo que se virar nos 30, ou seja, cuidar de uma turma lotada, com crianças com deficiência, ser um auxílio necessário de um professor auxiliar que possa ser a retaguarda de vocês em sala de aula? Veja, Douglas, no maternal, nós temos hoje 2 professoras efetivas trabalhando. E por que isso? Porque são professoras juntas responsáveis pela turma. Se ficar só uma professora efetiva responsável pela turma e uma auxiliar, por exemplo, como estava pretendendo a prefeitura, essa professora auxiliar não tem responsabilidade com a turma. Então, eu chegava em unidade de educação infantil e encontrava professoras com fralda geriátrica, que não conseguia ir ao banheiro. E por que não conseguia ir ao banheiro? Porque Como é ela que não é? pode. Como é que é? Professora com fralda geriátrica, porque não podia ir ao banheiro. Porque se fosse ao banheiro, tinha que deixar a turma sozinha. E aí a Ou com uma responsabilidade pesa, né? auxiliar, ou Ou com com uma auxílio. auxiliar. E essa auxiliar, ela não é responsável pela turma. Então, qualquer coisa que acontecesse na turma, a responsabilidade é da professora titular. Então, no maternal, a gente não concorda que tenha professora auxiliar por conta dessa perspectiva. São crianças muito pequenas. E nós achamos, e nós defendemos que a SEMEC faça concurso público para que esse docente, esse profissional, seja responsável como um todo pela turma. Então, cada turma de maternal tem que ter 2 professoras efetivas, graduadas, especialistas na educação infantil, inclusive. Nas turmas de educação infantil, que a gente chama jardim 1 e 2, porque a turma são berçário, tem que ter 2 efetivas, maternal tem que ter 2 efetivas, o jardim tem que ter também 2 efetivas. Mas a SEMEC retirou do jardim 1 e 2 esses profissionais, ela separou, né? E acabou colocando auxiliar. Essa turma de jardim são as crianças até 5 anos de idade, 4, 5 anos de idade. Essas crianças são muito pequenas também, mas a professora fica sozinha ou com uma auxiliar, né? Porque às vezes tem auxiliar na educação infantil, e aí sim, essa auxiliar pode dar essa assistência, mas são crianças de 4, 5 anos, a professora tem condições, né, de certa forma, mas mesmo assim ela é responsabilizada. Então, é muito difícil para a gente ter só uma auxiliar. É importante o auxiliar? É muito importante, mas ela tem que ser lotada na escola, na unidade, para que ela possa ajudar as professoras que estão ali. Mas cada turma, Douglas, deve ter 2 professoras efetivas, ou seja, regentes daquelas turmas,
para que elas possam juntas assumir essa responsabilidade ou essa corresponsabilidade, entende? Porque são regentes, elas são responsáveis pela avaliação, pela alimentação, pelo banho, pelo brincar, pelo descanso dessas crianças que ficam o dia inteiro na unidade, o dia inteiro na escola. Então, não tem sido fácil porque elas têm assumido essa responsabilidade sozinhas. A portaria de lotação inviabilizou essa lotação adequada, que nós achamos que é adequado, que é de 2 professores, 2 professoras efetivas dentro das turmas do jardim, do maternal, do berçário. Toda a educação infantil é a base da educação da criança, ela precisa muito ser valorizada. Esses professores não têm planejamentos pedagógicos de forma adequada, porque não tem hora pedagógica dentro da unidade, ou seja, elas não têm tempo de planejamento, elas não têm descanso dentro da unidade. As escolas de tempo integral que existem, que é uma de educação fundamental infantil e outras de educação infantil, tu não tem tempo de descanso dentro da unidade. O aluno tem tempo de descanso precário dentro da unidade. E isso não pode ser uma responsabilidade apenas dos professores, é do poder público, é da prefeitura, é da SEMEC, que tem que colocar profissionais adequados, tem que ter psicólogo dentro das escolas, das unidades, tem que ter assistente social. E não tem. Tem que ter o tempo de descanso, tem que ter o localzinho para guardar o material de forma adequada das crianças, tem que ter banheiro adequado à idade das crianças, tem que ter acessibilidade. Se tu fores em unidade de educação infantil, tu não vai encontrar essa logística de forma adequada. Por quê? Porque a prefeitura faz convênio com OSs, convênios com espaços, centros comunitários ou casas, né, para garantir a educação infantil. 4, 5 mil vagas na educação infantil são garantidas por meio das organizações sociais. Investir dinheiro público em espaços privados e sem a adequação condizente com o perfil que tem que ter a educação infantil. Então, isso é o que é desesperador. Isso já vinha ocorrendo em vários governos, mas agora está se intensificando, porque é uma política do prefeito, as escolas conveniadas, as Ou unidades seja, conveniadas. ou seja, eu sei que essas escolas conveniadas com as organizações sociais, inclusive vocês do Sintep denunciaram, que foi uma grande contradição na área da educação, né? Dentre as muitos problemas que houveram na prefeitura do ex-prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que além de não pagar o piso, não realinhar o salário, né, não realizar concurso público por número real de vagas, eu me lembro que vocês denunciaram de forma muito contundente a venda, né, a entrega de 5 mil vagas da educação infantil para organizações sociais, inclusive organizações sociais de natureza muito duvidosa, pode-se dizer assim. Então, você está me dizendo que, na verdade, a política educacional do Igor Andrade é a continuidade, em certos aspectos, do projeto educacional, né, do Edmilson Rodrigues, sendo que não só é a continuidade, como um aprofundamento, porque, evidentemente, o Edmilson não fechou espaços, né, como a prefeitura atual fechou, tudo isso. Então, diante dessa situação, eu chego à conclusão, e eu acho que todos os que nos acompanham chegam à conclusão que vocês, professoras e professores do município de Belém, ao passar o dia da professora e o dia do professor, não tem nada o que comemorar. Não temos, Douglas, não temos o que comemorar. Nós estamos proibidos de nos alimentarmos dentro da unidade das escolas com a alimentação escolar. Nós somos proibidas, como professoras que somos, de tirar nossas licenças. Nós somos penalizadas se nós quisermos estudar, fazer formação continuada. Nós não podemos adoecer, porque senão a gente perde a nossa matrícula na nossa escola e perde salário. Nós estamos sem receber o piso salarial do magistério. Nosso piso hoje, nosso vencimento base hoje é R$ 3.008. Nós estamos numa realidade em que os nossos trabalhadores da educação, que são as nossas merendeiras, os nossos secretário escolar, auxiliar administrativo, assistente administrativo, os nossos assistentes sociais que ainda tem, as nossas bibliotecárias, estão recebendo no seu vencimento
R$ 1.044. Então, menos que o valor do salário mínimo. Então, não temos o que comemorar na educação em Belém. Quando a gente adoece, que nós vamos, por algum motivo, por adoecimento mental, por musculoesquelético, por algum motivo a gente adoece, você é readaptado, você sai da função de sala de aula. Tem professores surtando em sala de aula e sendo readaptados. Ao ser readaptado, você perde seus direitos, você perde a sua lotação na escola de origem, você é remanejado de qualquer forma, você é penalizado, você é xingado pela secretaria porque você está apresentando um atestado médico por ter ido ao médico. Então, o grau de adoecimento é muito forte na rede e nós estamos por isso, por uma política de desvalorização. Então, não temos o que comemorar nesse dia do professor, da professora. A nossa profissão é muito importante para a humanidade, o Sintep tem falado isso, é muito importante para a sociedade, mas não tem o valor, o respeito que deveria ter, né? Nós somos agredidos, às vezes, em sala de aula, pelos alunos, obviamente, porque não tem acompanhamento especializado, então a gente, né, convive, né, com uma série de adversidades, às vezes pela sociedade mesmo, né, que acha que pode entrar na nossa sala de aula e gritar, e xingar, ou pelo assédio moral dentro da unidade, pela gestão municipal, que promove assédio moral com os nossos diretores, que promove assédio moral com os nossos professores e trabalhadores de modo geral. Então, isso nos faz pensar seriamente, né, qual é o valor que nós temos para essa sociedade atual. Ok, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, certo? Lembrando que o podcast Debate Info-Revolução é um projeto independente que conta com o apoio dos militantes, das entidades do movimento social, dos movimentos sindicais. Nosso Pix está aí na tela de contribuição, qualquer valor. Nosso Pix é 91-981469500. Hoje a nossa conversa com a professora Silvia Letícia, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Debate Info-Revolução. No programa de hoje, nós recebemos a professora Silvia Letícia, da coordenação do Sintep Belém. No bloco passado, nós falávamos sobre a portaria de lotação e as implicâncias dela sobre a vida dos docentes, né, sobre o magistério, de forma bem particular, né, do município de Belém. Eu queria iniciar esse segundo bloco, Silvia, falando de um tema recorrente que nós que acompanhamos a luta do funcionalismo público municipal, que não é uma luta só da educação, é do conjunto do funcionalismo público, em especial dos servidores de apoio, que é a luta pelo realinhamento do vencimento base ao salário mínimo nacional, que é tema da campanha salarial dos servidores, né? Nós estamos no mês de outubro, nós sabemos que o mês de outubro é um mês importante para o funcionalismo público municipal, né, de database, de campanha salarial. Eu queria que tu pudesse falar para a gente como é que está essa situação e o que vocês estão pensando em trabalhar junto à categoria para que a prefeitura possa cumprir uma promessa de campanha, né, porque foi promessa de campanha, né, do prefeito Igor Normando pagar o salário mínimo no vencimento base para todos os servidores de Belém. Então, em julho, dia 17 de julho, o prefeito anunciou que iria, ainda em agosto, mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal de Belém para realinhar o salário dos servidores públicos de Belém. Inclusive, ele informou que iria ter um reajuste de praticamente R$ 500. Bom, isso não aconteceu até agora.
Não teve realinhamento, os servidores, mais de 60% do funcionalismo público de Belém tem no seu vencimento o valor de R$ 1.044. Portanto, os servidores de escolas, os não docentes, que a gente chama, né? São os trabalhadores das escolas, junto com a gente, que educam também os nossos alunos, estão nessa faixa salarial, recebem R$ 1.044 e um abono complementar para poder complementar o salário. Mas o fato é que esses servidores não conseguem se aposentar, não conseguem viver dignamente porque ganham abaixo do valor do salário mínimo. O Fórum de Entidades tem feito diversas atividades para exigir esse direito. Nós não vamos aceitar que nenhum projeto seja mandado para a Câmara Municipal de Belém pelo prefeito Igor Normando, que agrida os nossos direitos de carreira, que tente desmontar a carreira do funcionalismo público de Belém. Nós concordamos que ele mande um projeto de lei para a Câmara que garanta o realinhamento, que garanta o reajuste, porque para nós o realinhamento significa manter a gratificação de escolaridade, manter os nossos direitos de carreira, e ele tem que realinhar, ele tem que colocar o patamar do salário mínimo atualizado ao valor do salário mínimo, o salário do servidor atualizado ao valor do salário mínimo. Esse, para nós, é o realinhamento. Ele pode utilizar abono, salário mínimo, pode utilizar os abonos que estiverem lá, mas ele não pode mexer na nossa gratificação de escolaridade, ele não pode mexer na titularidade, ele não pode mexer no triênio. Isso nós não concordamos. Isso significa alterar a carreira do funcionalismo público. E quem autorizou o prefeito a desmontar a carreira dos servidores públicos em Belém? Então, nós estamos aguardando que projeto de lei o prefeito vai mandar. Nós não vamos aceitar o desmonte da nossa carreira. Por isso, nós estamos lutando contra a reforma administrativa do prefeito Normando e de qualquer gestor, do Helder Barbalho no Estado, do Lula em âmbito federal, porque nós somos contra a reforma administrativa que o governo Lula está tentando aprovar no Congresso. Enfim, mas hoje nós estamos mantendo a vigência da campanha salarial, ela não se fechou em julho. Outubro agora é o mês de revisão salarial e até agora passou o 15 de outubro e não veio o piso do magistério. Passou o 15 de outubro, não se revogou a portaria de lotação. Passou o 15 de outubro, não teve reajuste no Vale Alimentação. Enfim, nós tivemos, Douglas, uma diminuição salarial de 3% no início do governo Igor Normando. Ele já entrou cortando o nosso salário em 3%, porque É a reforma da Previdência, né? Aumentou a alíquota previdenciária. E até agora, não só não devolveu isso, como a prefeitura tinha se comprometido em fazer, não devolveu os 3%, como mantém uma política de reajuste zero. Então, é um prefeito que não, até o momento, está desmontando os serviços públicos, não respeita servidor público, não paga o salário de servidores públicos de forma correta e ataca os direitos de carreira. Então, para nós, é um governo que não serve para os trabalhadores de Belém. O que é surpreendente é de que tudo isso que você fala se choca com a campanha midiática que a prefeitura faz, né? Tanto é que o prefeito Igor Normando tem sido conhecido bem. O povo aumenta, mas não inventa, né? A gente anda pelas periferias de Belém, a gente anda conversando com as pessoas e as pessoas dizem que é o prefeito TikTok, né? É o prefeito que vive em um mundo paralelo, aprendeu muito, como as pessoas dizem, com o seu primo governador do estado, que pinta uma realidade paralela para tentar passar uma narrativa para a população do estado do Pará, no caso do Igor Normando, da cidade de Belém, de que tudo está maravilhoso. Então, essa situação que você coloca do salário, dos servidores municipais não receberem sequer um salário mínimo no vencimento base, né, é uma coisa escandalosa, né? Escandalosa. E eu só queria, para a gente finalizar esse ponto, que você pudesse nos falar o que vocês estão trabalhando em relação a essa questão da campanha salarial, né? Porque o mês de outubro é um mês muito importante para vocês do funcionalismo público. Olha só, Douglas, tem 10 anos
que nós estamos com mais de 60% dos servidores públicos ganhando abaixo do valor do salário mínimo nacional no seu vencimento. Há mais de 10 anos a gente tem lutado para reverter essa situação, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito político. No âmbito político, a gente já fez greve, já fez mobilização. A última greve de 2024 aumentou o percentual, o valor, mas continuou abaixo do valor do salário mínimo. Desde o prefeito Zenaldo Coutinho, passando pelo prefeito Edmilson Rodrigues e agora pelo prefeito Igor Normando, o funcionalismo continua nessa faixa salarial, certo? Se não se reverteu. Nós estamos em campanha salarial, por exemplo, a assistência social que está sendo desmantelada pelo prefeito, está em luta, denunciando descaso nos abrigos, nos CREAS, nos CRAs, denunciando o descaso do prefeito com assistência social em Belém. Nós estamos com servidores do saneamento básico lutando também para ter valorização diante do desmonte, da privatização dos serviços de limpeza urbana, enfim. Nós estamos com os trabalhadores da saúde lutando contra a privatização na saúde, porque o prefeito já privatizou UPAs, né, como a UPA Daico, a UPA do Daente, enfim. As unidades de pronto atendimento estão passando por um processo muito forte de privatização. Elas já estavam, né, nesse processo de relação precária de contrato de trabalho, com investimento de dinheiro público em organizações sociais. Aí agora os contratos estão aí desmascarados. O prefeito Igor está transferindo dinheiro público, tem denúncias de corrupção, tem denúncias dos médicos de salários que não receberam, que estão aí com processo de precário, enfermeiras e enfermeiros sem o piso salarial nacional da enfermagem, uma desvalorização profunda nas relações de trabalho. Nosso Instituto de Assistência à Saúde dos servidores das servidoras públicas, o IASB, está sendo desmantelado, está sendo privatizado. É essa a realidade que nós temos da saúde pública em Belém, com pronto-socorros sendo ameaçados de privatização. Só não teve privatização do pronto-socorro da 14, o Mário Pinotti, porque os servidores públicos e usuários se enfrentaram com essa política e nós estamos em luta. O Fórum de Entidades está acompanhando tudo isso e está sendo fundamental no processo de articulação dessa mobilização. Nós, da educação, vamos fazer um ato agora, dia 1º de novembro. Estamos organizando um processo de mobilização aí. A COP30 não vai passar sem que os servidores públicos se posicionem denunciando todo esse processo precário que nós estamos vivendo na capital da Amazônia, que vai sediar a COP30. 7 bilhões de reais para a COP30. E nada para a educação pública, nada para a saúde pública, nada para a assistência social, nada para o saneamento básico, enfim. A propaganda é muito grande. O prefeito TikTok adora fazer videozinho para postar no TikTok e no Instagram, dizendo que está tudo maravilhoso, mas ele está fazendo uma política de pão e circo. O que é isso? Promovendo festas, agito, mas o que é essencial para a população, que é o saneamento, que é a coleta de lixo, que é a educação pública funcionando, que é a saúde pública funcionando, em que um cidadão de Belém se acidenta numa moto, se acidenta num atropelamento, que Deus o livre, ali na esquina, ele pode ser levado para o pronto-socorro para ser atendido, independente da RG dele, independente do local de moradia dele. Mas isso está ameaçado. Só vai ser socorrido quem puder pagar um plano de saúde, porque ele quer privatizar a saúde pública em Belém. Já está privatizando, investindo bilhões de reais, milhões de reais no setor privado para garantir uma saúde de péssima qualidade, onde a população não tem acesso. Então, a gente tem que fazer luta. Só o Fórum de Entidades não dá conta dessa luta. Os usuários do sistema têm que entender que eles fazem parte dessa mobilização também. Os sindicatos têm que acionar os usuários. Então, Douglas, nós estamos assim questionando essa política pública. Os barbalhos estão se beneficiando de todas as formas do dinheiro público do Estado e do município, dos municípios.
e nós chamamos a atenção dos órgãos de fiscalização, dos ministérios públicos, dos tribunais de conta, para verificarem toda essa situação, porque nós vamos, nesse próximo período aí, de resultados dessa política, nós não vamos ficar calados. Nós vamos seguir denunciando e seguir promovendo lutas. Ok, Silvia. Eu queria voltar porque, inclusive, essa situação do funcionalismo público, eu já queria que você pudesse falar com os companheiros do Fórum de Entidades, né? Porque é sempre importante, até para dar uma visão mais global da situação do funcionalismo público, cada um poder vender, tipo assim, o seu peixe, a sua realidade, né? Tratar sobre a sua realidade, que a gente pudesse fazer um debate aqui isso com as outras entidades do funcionalismo, né? Que seja você da educação, né? Alguém da assistência, da saúde, do saneamento, né? A gente pode fazer tudo ao mesmo tempo agora e misturado, né? Então a gente organiza isso, o convite já está feito. Mas eu queria voltar num tema da educação que é muito importante, porque você falou que na COP30 foi gasto algo em torno de 7 bilhões. É verdade, muito dinheiro público, né? Existem denúncias evidentes de corrupção, existem denúncias de superfaturamento de obras, né? E você diz que nenhum centavo desse dinheiro foi invertido na educação, né? Como é a situação das escolas do município de Belém? Porque um dos maiores debates que houveram na área da educação, para além das questões salariais, das questões humanas de condições de trabalho, e a população reclamou muito na gestão passada, era a situação de precarização das escolas. Inclusive, chegaram a denunciar que as obras do prefeito Edmilson eram obras de 1,99, que eram obras só de fachada, né, que não resolviam os problemas estruturais que haviam nas escolas. Passados esses 10 meses, qual é a verdadeira situação que estão nas escolas municipais de Belém e nas unidades de educação infantil? Olha, Douglas, nós temos um problemão nas escolas municipais de Belém, que tem a ver com a sua estrutura física, tem a ver com a sua estrutura alimentar. Nós precisamos que essa alimentação tenha a qualidade que necessita para alimentar todas as crianças da rede. Nós temos 200 escolas, um pouco mais de 200 escolas na rede, um pouco mais da metade dessas escolas são prédios próprios, né? Ou seja, são escolas que passaram por alguma reforma, nem todas foram reformadas, algumas ainda estão no chão, mas algumas passaram por reformas, mas de fato foram reformas muito precárias, que hoje essas escolas também exigem reformas, algumas já até foram reformadas aí, mas são reformas que não garantem aquilo que é essencial, a ampliação física da rede. Nós precisamos ampliar a rede, nós precisamos ter mais escolas construídas, porque a outra parte dessas escolas, elas são prédios alugados, são escolas conveniadas, prédios alugados de forma precárias, são escolas que estão ali próximo à Alana Barbosa, próximo à Rita Neri, próximo à Madalena Rádio. São escolas que são precárias, extremamente precárias, sem falar as que estão no chão, como a Parque Amazônia, como a Inês Maroja, que são escolas que não foram construídas. Elas foram para o chão, detonadas, caíram e não foram reconstruídas. O Sintep Belém está denunciando hoje a escola IMEI Mosqueiro, que é uma escola que precisa ser reconstruída. É uma escola pública em Belém, cujo banheiro que as crianças precisam usar ficam do lado de fora da escola. Tu tem que sair na chuva se tu quiser usar o banheiro quando chove. Tu não consegue acessar, porque quando chove alaga o terreno e tu não consegue chegar no banheiro, que não tem acessibilidade. Uma criança cadeirante não pode usar aquele banheiro. Então, todas as escolas, elas estão sem
Laboratório de informática, sem tecnologia da informação, para a criança ter acesso à tecnologia da informação, que é uma prerrogativa federal no currículo desses alunos. Mais de 63 escolas não têm bibliotecas e não têm bibliotecárias, não tem suporte adequado. As mais de 3 mil matrículas de alunos com deficiência estão aí sem acompanhamento. As salas de AE não funcionam em todas as escolas. Então, isso para nós é qualidade da educação. Ampliar a rede, investir nas escolas, parar com essas escolas em prédios alugados sem a adequação necessária. São salas quentes, são escolas insalubres. Tu não tem uma biblioteca nesses espaços, tu não tem um espaço de brincar para as crianças, tu tem salas apertadas, lotadas. Então, isso não é qualidade do ensino. E os professores que precisam ser concursados no regime estatutário, porque se ele for um PSS, ele ganha menos e ele pode ser demitido a qualquer momento. Então, a rotatividade em sala de aula é muito grande. Tu começa De volta, tivemos uma pequena falha técnica. Sim, professora, você vinha falando sobre a situação das escolas em Belém. Pode continuar. Exato, como eu havia falado, mais de 63 escolas estão em situações muito precárias, né? Porque são as de prédio alugado. Então, a gente precisa, ao nosso ver, o Sintep defende que haja uma ampliação física da rede, que a prefeitura construa novas escolas, que a prefeitura invista na estrutura das escolas e invista na qualidade do nosso trabalho. Nós já estávamos funcionando com os laboratórios de informática. Por que fechar o laboratório de informática? Porque a SEMEC fechou os projetos em TI da informação, escolas premiadas, como a Nestor Nonato, em produção científica, tecnológica. Ele fecha o centro tecnológico. Ele fecha o Centro de Formação Paulo Freire, que era um centro, um espaço de formação dos docentes e dos trabalhadores não docentes. Ele fechou. E agora nós recebemos livros, nós recebemos formação de outra forma. Ele, por exemplo, e é precária, viu? Porque formação online também não para nós não é adequado de fazer. Ele também debilita o nosso tempo, né, na escola, porque tem que ter no currículo a formação em educação tecnológica para os alunos. E se ele não coloca no currículo com tempo, com profissional para fazer, tu não consegue garantir essa formação. Então, além da estrutura física das escolas estarem precárias, que estão precárias, tu não tem a qualidade que tu precisa ter, porque está tudo sob responsabilidade do professor regente, que não pode tirar licença, que não pode descansar, que não pode, que tem que estar, tem que ter maior acesso às plataformas que eles criam para a gente. Enfim, Douglas, a gente tá precisando lutar agora em defesa da escola pública, porque há uma ameaça concreta em relação à privatização dos serviços na escola. Silvia, eu, inclusive, já comecei a receber aqui confirmações, né? Entrou comigo aqui, mandou mensagem a professora Karina Lopes, da Associação dos Servidores do Pronto-Socorro do Guamá, o Jaime Souza, que é do Sintsuas, já confirmando presença no nosso debate. Obrigado pela audiência. É assim que a gente faz uma imprensa independente. Quem já quiser mandar entrevista para o nosso próximo podcast, que vai reunir as principais lideranças do Fórum de Servidores Municipais, o contato já está aí na tela, 91981469500, que é o mesmo número do nosso Pix. Lembrando que este programa, Debate Info-Revolução, é um programa independente que depende da contribuição voluntária dos lutadores sociais, das associações,
dos sindicatos, né? Com qualquer valor, você ajuda a gente a manter esse projeto de pé. Nós vamos agora para o próximo intervalo. Na volta, vamos para o nosso último bloco e vamos tratar de questões muito importantes e mais atuais do que nós tratamos agora recentemente com a professora Silvia Letícia. Até mais. Estamos de volta com o debate InfoRevolução. No dia de hoje, nossa entrevistada é a professora Silvia Letícia, da coordenação do Sintep. Professora, estamos agora iniciando o nosso último bloco. Eu tinha mais duas perguntas para fazer para a senhora. Primeiro, em relação a como está a relação, né? Diante de todo o quadro que a senhora nos colocou no primeiro e no segundo bloco, em relação à situação da educação, do funcionalismo, como é que está essa relação do sindicato com o Sintep? A prefeitura, do sindicato, melhor dizendo, desculpe, do sindicato com a prefeitura, né? O Sintep tem obtido algum resultado do ponto de vista da negociação, de ser recebido pela prefeitura, de atendimento das pautas da categoria? Como é que está essa relação, não só com o secretário de Educação, Patrick Tajan, como também com o prefeito Igor Normando? Bom, o prefeito Igor Normando ainda não nos recebeu, né? Nunca sentou com as entidades sindicais para conversar, do município de Belém, para conversar sobre a campanha salarial, sobre as nossas pautas. E a pauta do funcionalismo é bem evidente para todos esses governos. É o realinhamento do salário, é o reajuste do salário, é o pagamento do piso salarial do magistério, que é lei federal, é o pagamento do piso da enfermagem, é a reestruturação do nosso Instituto de Saúde e de Previdência Social, é o reajuste no Vale Alimentação, que hoje o nosso Vale Alimentação é R$400, é o plano de carreira unificado da educação e de outras secretarias. Essa é a nossa pauta, condições de trabalho, formação, enfim. Mas o prefeito nunca sentou conosco para negociar, para conversar, de fato, numa mesa de negociação sobre absolutamente nada. Nós também temos uma relação difícil com o secretário de Educação, apesar de que nós já tivemos várias reuniões. É difícil por quê? Porque quando tu senta numa mesa de negociação, tu senta para negociar, para conversar sobre as possibilidades, sobre as medidas que podem ser tomadas. Ela não é uma negociação, ela não é uma reunião unilateral, não pode ser uma reunião em que você trate apenas sobre fatos consumados, sem refletir a real situação da categoria. E tem sido assim na prefeitura. A gente tem trabalhado sobre fatos consumados, sobre ataques consumados à nossa categoria, feitos de forma permanente. A cada mês, a cada semana, a gente fica apreensivo dentro da sala de aula, dentro das escolas, por conta de alguma medida que o secretário de Educação tenha feito. E isso era assim, na sexta-feira tinha uma medida, tinha uma portaria de lotação, tinha um ajuste na portaria de lotação, alguma orientação que chega via WhatsApp para os diretores, alguma ordem que chega via WhatsApp para os diretores, enfim. E isso tem gerado muitos conflitos. Então, a gente tem tido conflitos com a secretaria por falta dessa negociação de fato. Ou seja, o Sintep propôs alterações na portaria de lotação ainda no início do ano. A SEMEC desconsiderou isso. O Ministério Público deu uma orientação para a SEMEC para que sentasse com o Sintep para discutir essas alterações em maio, e nunca ocorreu, de fato, uma reunião em que nós pudéssemos fazer essas alterações.
Na última reunião, então, nós conseguimos, porque tem tido reuniões, tá? A gente tem solicitado, a SEMEC senta, a SEMEC vai nas reuniões, mas, de fato, a negociação de fato, que significa pautar os problemas e tentar acordar minimamente sobre tais problemas, isso é muito mais difícil, isso não tem ocorrido. Então, há uma intransigência, há uma posição fechada sobre as coisas. Por exemplo, a gente, na última reunião, pautou com eles os dias, os sábados letivos. Eles estão instituindo sábados letivos. Eles têm facultado algum dia, por exemplo, o feriado do Carnaval ocorreu numa terça-feira. A segunda, eles facultaram. Eles obrigam os servidores da educação a fazer a reposição desse dia no sábado. E nós não concordamos com esse procedimento. Nós não concordamos que os sábados sejam instituídos como sábados letivos, porque nós somos contra a jornada 6x1. Nós queremos reduzir essa jornada 6x1 que existe hoje na classe trabalhadora, e não é correto instituir os sábados letivos. Tu não tem a produtividade que tu poderia ter, e agora a SEMEC quer obrigar a gente a trabalhar no sábado. E agora já determinou, dia 1º de novembro, por exemplo, já determinou com um sábado letivo. Então, a gente estava fazendo proposta para eles, né? De prorrogar, de estender o calendário letivo para fazer alguma reposição, para que ela fosse no período da semana, ou que as escolas fossem consultadas sobre isso, né? Minimamente. Mas ela já trabalha sobre as questões determinadas pela secretaria. Então, fica difícil, isso não é negociação. Então, é sobre isso que nós questionamos. Por exemplo, o prefeito estava em mesa de negociação com o Fórum de Entidades, mas, de repente, solta um vídeo no dia 17 de julho, dia 15, nós sentamos numa rodada de negociação, e nós teríamos uma outra rodada dia 17 de julho. No dia 17 de manhã, a reunião seria à tarde, que não ocorreu, porque a prefeitura não quis sentar com as entidades. Ele soltou um vídeo dizendo que iria garantir o realinhamento, que iria ter reajuste. Enfim, isso não ocorreu negociação em torno da proposta do prefeito, né? Ela foi apresentada, mas não foi negociada. Então, isso não é negociação, isso é imposição. Então, a prefeitura tem devido isso aos servidores, né? Tem sido imposições, mais imposições e menos negociações, de fato. Ok, professora. Uma última pergunta, e não muito importante. A maioria, isso, mas não menos importante, né? Bem, essa semana agora, né, a gente acompanhou pela imprensa, pelas redes sociais, a discussão sobre os precatórios do Fundef, né? Como está esse processo de negociação do pagamento dos precatórios do Fundef entre o município de Belém, porque a gente sabe que não é uma ação do sindicato, é uma ação do município de Belém contra a União? E por que os trabalhadores em educação do Estado vão receber já a segunda parcela, ou já receberam a segunda parcela? É um acordo feito com o governo federal, e os trabalhadores em educação de Belém ainda não receberam nada. O que a senhora tem para explicar, né, para nos dizer sobre isso e para esclarecer, né, a categoria que tem muita dúvida, não consegue ainda compreender pela carga horária, pelo excesso de trabalho, como a senhora mesmo falou, né? E também eu sei que o sindicato tem feito esforços, né, feito vídeos, cards, tentando explicar essa situação, mas os professores muitas das vezes não podem nem acessar o celular em sala de aula, é proibido, né? Então, e chegam em casa estafados, né, e não tem tempo de pesquisar, de se informar. Então, eu acho que essa é uma oportunidade muito boa, pela audiência que o nosso podcast está tendo junto aos servidores públicos, de explicar isso, né? Ou seja, ao menos do nosso ponto de vista, né, a gente entende que os precatórios, a negociação do Estado é uma e a negociação do município é outra. A senhora pode explicar isso para a gente, esclarecer para os servidores municipais, trabalhadores da educação do município, que estão ávidos por receber esse precatório? Olha, Douglas, eu te agradeço muito por essa pergunta. Antes de falar dos precatórios do Fundef, eu queria informar para a categoria que o Sintep Belém pautou, na última reunião com a SEMEC,
sobre a informação de que haveria sobras do Fundeb 2025 e que essas sobras, todo mundo sabe que quando tem sobras do Fundeb, ela deve ir em forma de abono para a categoria. E surgiu um boato de que teria sobras do Fundeb para pagar agora em 2025. Nós solicitamos que a CEMEC fizesse uma declaração pública para explicar sobre isso aos servidores, tá? Só para aproveitar o momento, porque é importante, está todo mundo achando que vai receber aí. O Sintep tem acompanhado junto ao Conselho do Fundeb essa situação, os investimentos do Fundeb, e até início de outubro não tinha essa informação de sobras para pagar abono ainda, né? Mas a CEMEC deve se explicar sobre isso, qual é a posição da CEMEC. Nós cobramos na última reunião, eles devem, esperamos que eles soltem, né, alguma informação pública sobre isso. Sobre os precatórios do Fundef, de fato é uma ação da Prefeitura de Belém contra a União, diante dos repasses insuficientes dos valores do Fundeb, que vigorou, né, de 1996 até 2008. E o Sintep pressionou muito por essa ação, pressionou e lutou muito junto com o Fórum de Entidades Norte e Nordeste, que acompanha em nível nacional os precatórios. Então, o Sintep foi fundamental para evitar a perda desses valores. Por quê? Porque os governadores e prefeitos estavam com ação junto ao Ministério Público, com o Madim, né, junto à União, contra a União, exigindo que esses valores dos precatórios fossem pagos às prefeituras e estados e que não obrigatoriamente eles teriam que repassar esses 60% dos precatórios do Fundef aos professores, né? Então, nós ganhamos na justiça o direito de receber. E aí as ações começaram. Olha só, Douglas, muitos estados e municípios entraram com ação de fato, né? Até 2010, por exemplo. E muitos estados e municípios não entraram com essa ação. E São Paulo entrou em 2011 e ganhou o direito de jurisprudência, digamos assim, né? De que a execução dessa ação fosse também para aqueles municípios que nem tinham entrado com a ação, ou estados, enfim. O estado do Pará entrou com a ação, né? E está recebendo já a segunda parcela. O município de Belém não fez isso. E só em 2017 entrou com uma ação que já era de execução, né? Então, a ação da prefeitura ela é de execução. O pagamento dos precatórios de Belém está na fase de execução. Mas, por quê? Porque o São Paulo ganhou a ação em 2011 e isso também, né, nos ajudou aqui a ter esse direito assegurado. Então, não sei se você me entende. Quando uma ação é de execução, ela só é uma ação para cumprir aquilo que já foi definido, certo? O Estado não, ele entrou como autor de uma ação, enfim. E tem valores isso, professora? Tem. A ação de Belém, hoje, atualizada até abril de 2025, ela estava em torno de 905 milhões de reais. Valores que a União tem que repassar para o município de Belém. A União reconhece essa dívida? Então, esse que é o problema, o valor da ação, o valor total. A União, ela reconhece uma dívida de 612 milhões, né? Então, a prefeitura... 300 milhões de diferença. Exatamente. A prefeitura, depois que entrou com essa ação, conseguiu uma negociação em 2021, e aí ela conseguiu aquilo que a gente chama de valores incontroversos, ou seja, ela acordou um valor, né, que na época era de 300 milhões, e a União reconheceu esse valor, né, e estava no processo que o Tribunal de Justiça, a PGM, negociando para pagar. Mas a União suspendeu esse acordo incontroverso, desses valores incontroversos, em 2022, e tocou a ação. Ou seja, a ação está correndo desde então sem nenhuma negociação. Ou seja, professora, então quer dizer que aquela informação que a gente viu em 2021, final de 2021, início de 2022, de que o prefeito Edmilson tinha ido a Brasília, né, por conta da sua amizade com o presidente Lula, por conta da sua relação de amizade com o Tesouro Nacional, com a equipe econômica do governo, tinha negociado o pagamento desses precatórios, ela não procede, ou seja, não foi à frente esse processo de negociação, é isso?
Isso, o processo ficou parado desde 2022, não andou, tá? Ou seja, não teve nenhuma negociação, nenhum acordo sobre nenhum valor em controverso e a ação ficou paralisada durante todo esse tempo. Ela só andou agora, em setembro, ela andou em setembro agora de 2025, tá? Ou seja, há um mês, há mais de um mês. E ela andou porque, segundo a SEMEC, eles provocaram, né, a AGU, a União, e está na pauta do Sintep desde o início do ano também. A gente foi com a prefeitura insistindo sobre essa questão dos precatórios, né, com a SEMEC, enfim. Andou a ação agora, em 2025. A PGM está negociando, segundo informações da SEMEC, os valores em controvérsia, e falta fechar esse cálculo, né, esses valores, para poder sair qualquer iniciativa de precatório. Então, não tem até o momento possibilidade de recebimento desses precatórios em 2025 ou em 2026. Nós só conseguiríamos receber em 2026 se entrasse no orçamento agora em 2025. Até agora não entrou, então a gente está aí tentando garantir isso, que é um direito dos trabalhadores da educação de Belém. Os professores têm o direito de receber 60%, no caso da dívida da União com a prefeitura, do entendimento na prefeitura, é 905 milhões, né? Nós teríamos o direito de receber isso, mas até o momento a gente não teve um desfecho nem desse valor, porque a União reconhece 612, e nem de quando a folha de pagamento ou de recebimento da primeira parcela. Todo mundo sabe que os precatórios têm que ser recebidos, ser pagos em 3 parcelas, né? E não tem ainda um desfecho em Belém. O Estado já está recebendo a segunda parcela, e isso para nós é complicado, porque a prefeitura, ao ter retardado essa ação e a prefeitura deixar parado esse processo, a categoria fica na perspectiva de receber, que é um dinheiro líquido e certo que nós temos para receber, mas fica aí nessa situação de inconstância, né? De recebimento desses valores. O Sintep entrou como terceiro interessado na ação, está pressionando para receber, mas até agora não conseguimos uma resposta positiva para recebimento. Então, a senhora nos diz que essa ação dos precatórios do Fundef é da prefeitura, do Poder Executivo, contra a União, porque a União passou a menos o valor na época para a prefeitura para investimento na educação do município de Belém. Então, a prefeitura entrou com a ação e, após alguns anos, após o reconhecimento, após a justiça deferir a ação de vários estados, de vários municípios, o Sintep entrou como terceiro interessado nisso, porque, evidentemente, por representação da categoria. Agora, os trabalhadores de educação, pelo Sintep-C, fazer parte do processo, tem como acompanhar para e passo essa situação. É isso? Exatamente. Já há algum tempo a gente entrou, né? E está acompanhando. Por isso que a gente sabe que andou o processo, que em 2000, que agora, né? Enfim, dos valores que eles estão trabalhando, esses valores estão colocados na ação. E aí a gente espera que o mais rápido possível se resolva. A nossa categoria tem que se mobilizar, Douglas. Tem que garantir esses precatórios, tem que exigir que a prefeitura tome um posicionamento, tem que exigir que autorizar a prefeitura a discutir qualquer valor incontroverso, mas tem que se posicionar, se mobilizar, participar das atividades convocadas pelo sindicato. Agora, dia 1º de novembro, nós temos que fazer luta para que a gente tenha sucesso nas nossas pautas. O sindicato sozinho não consegue essa resposta. É um governo muito duro, é um governo muito autoritário. Quando fecha uma posição, não quer negociar, não quer abrir. Então, quando você não quer negociar, você impõe as suas medidas, né, sem se preocupar com os impactos dessa medida, a vida dos trabalhadores, das trabalhadoras e da própria educação mesmo, de fato, aí, como a gente está vendo em Belém, tá? Os prejuízos que a gente tem em Belém com a formação dos alunos. Ok, professora, nós já estamos com o nosso tempinho esgotado. Eu queria agradecer a sua presença, agradecer a audiência das pessoas que nos acompanharam até aqui. Como é de praxe, a gente vai dar um minutinho para a senhora, para que a senhora dê o seu recado final, fale com quem a senhora quiser, mobilize, convoque o espaço de 1 minuto
para você fazer essas considerações finais, não é? Bem, é com a senhora. Obrigada, Douglas. Eu quero, nesse 1 minuto, dizer para a nossa categoria que tudo que ela conquistou durante todos esses anos de luta, o Sintep tem mais de 40 anos, e tudo que nós conquistamos foi com luta, foi com mobilização. Nenhum governo deu nada para a gente. Nenhum governo atendeu nossa pauta porque é bonzinho. Nós sempre conquistamos os nossos direitos. E nós conquistamos um direito muito importante, que foi o nosso Estatuto do Magistério, que regulamenta a nossa carreira. Nós teremos agora um plano de carreira unificado que garanta os direitos para o conjunto da nossa categoria. E nós não vamos aceitar que nenhum governo altere esses direitos a menor, retire direitos de carreira. Então, quero convidar a nossa categoria à luta. Os professores e as professoras formam opinião dentro da escola. Os servidores não docentes formam opinião dentro da escola. Então, vamos lutar, pessoal. O sindicato está aqui para organizar essas lutas, mas a nossa categoria precisa participar de todas as atividades convocadas, se mobilizar e enfrentar os governos dos barbalhos no estado e no município de Belém. Ok, professora. Eu novamente queria agradecer a sua presença no nosso podcast, agradecer a audiência, a companhia, né, das pessoas que nos seguem, não só o nosso portal, nas redes sociais, mas também o nosso podcast. Reiterar o apoio dos lutadores sociais, dos ativistas, das pessoas que gostam de uma conversa boa, né, consciente, como a gente costuma fazer no nosso podcast. Até a próxima, né? E já deixar o convite para a senhora, né? Só pode entrar em contato com a nossa assessoria, confirmar, né? Vamos ter no próximo debate a Silvia Carina, o Jaime Souza. Eu acho que podemos contar com a senhora, né, para discutir a situação do conjunto do funcionalismo. Ok? Então, até a próxima. Muito obrigado pela audiência e gostei do cartaz do Trotsky aí atrás. Obrigada, Douglas. Um abraço.